Amém, amém e amém. Boa noite a todos. A paz do Senhor. Estamos aí no nosso último culto do ano de 2021. E nós não somos daqueles que ao chegar o final do ano nós fazemos um monte de promessas e esperamos que através da manipulação dos poderes místicos, espirituais, nós consigamos entrar com o pé direito no ano que está por vir, a fim de tentar melhorar, a fim de tentar mudar algumas questões e algumas circunstâncias na nossa vida, tentar gerar melhores oportunidades, ou pelo menos alcançar aquilo que nós entendemos ser como melhores oportunidades. Não, nós não somos desses que olhamos para o final do ano e vamos para a beira do mar para pular 7 ondas, né? Ou a gente coloca uma roupa de uma determinada cor para tentar atrair aquilo que se espera do próximo ano, ou dinheiro, ou amor, né? Não, nós não somos desses. Mas também nós não somos daqueles que são incapazes de fazer uma avaliação e aproveitar um momento como esse para fazer uma retrospectiva, para fazer essa autoanálise e perceber em nós aquilo que nós conseguimos nessa caminhada espiritual, nessa jornada cristã que desempenhamos e que desenvolvemos no ano de 2021, fazer então essa análise desse momento que tivemos durante o ano e perceber onde podemos melhorar e aonde nós fraquejamos, aonde nós fracassamos, e também relembrar aquilo que Deus quer de nós, para que possamos olhar para o futuro, olhar para o porvir, olhar para o ano que se apresenta diante de nós, e através então de considerações bem feitas, fazermos propostas claras, propostas objetivas, propostas saudáveis para nós mesmos, para que nós possamos agir diferente no ano que vai entrar, no ano que está por vir. E é por isso que eu quero trazer para você hoje a proposta de uma conversa sobre um tema que talvez é o tema que Jesus mais trouxe nas suas falas, nas suas pregações. Era o assunto central das mensagens de Jesus, é o assunto central do Novo Testamento, é o reino de Deus. Eu quero falar sobre o venha o teu reino. E eu quero falar sobre o venha o teu reino na perspectiva do reino de ponta cabeça. Um reino de cabeça para baixo. Um reino totalmente diferente daquilo que nós conhecemos, que nós estamos acostumados a lidar, um reino totalmente diferente daquilo que é a nossa prática de vida, um reino totalmente diferente daquilo que é o reino que o mundo constrói, que o ser humano constrói, que o ser humano busca, um reino com valores totalmente outros, totalmente diferentes. É desse reino, do reino que Cristo nos apresentou, que eu gostaria de falar para você hoje à noite, a fim de que os valores desse reino sejam resgatados na nossa memória, nós possamos fazer uma autoavaliação sobre como aplicamos esses valores do reino durante o ano de 2021, analisarmos de uma maneira muito apropriada aonde fracassamos e aonde nós melhoramos, e então, através de propostas claras e eficazes, tomarmos posição, tomarmos decisões, tomarmos uma postura nova diante da nossa vida cristã, a fim de entrar o ano de 2022 para uma melhora, para continuar a carreira, para continuar a corrida, e então continuarmos de forma revigorada em busca do alvo, o alvo da suprema vocação, Cristo Jesus. Amém? Eu convido você a abrir a sua Bíblia comigo no Evangelho segundo São Mateus, Evangelho segundo Mateus, o capítulo de número 6, a partir do versículo 9, ou melhor, os versículos 9 e 10. Mateus,
Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículos 9 e 10. Versículos 9 e 10. Diz assim o texto: Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E assim o Senhor nos ensinou a nos dobrarmos diante do nosso Pai. E assim vamos fazer. Senhor, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. E nessa noite, para entendermos a tua vontade, entendermos o teu reino, e para que o teu nome seja santificado, fala conosco. Amém. Amém. Meus irmãos, eu sempre gosto de pensar nesse texto à luz daquilo que o salmista nos apresenta. O salmista vai dizer que os céus, eles são os céus do Senhor. Ou seja, todas as vezes que eu olho para esse salmo, eu enxergo o salmista nos apresentando a realidade celestial, a realidade sobre a organização divina, sobre o comando e o governo de Deus, da seguinte maneira: se eu estivesse numa conversa com Deus, e Deus me perguntasse, como é que está tudo aí embaixo? Aí eu diria, está mais ou menos, Senhor, a coisa aqui está feia. Mas quais são as expectativas para o ano de 2022? Eu olharia assim, a coisa está feia, Senhor. Porque quando as pessoas me procuram para perguntar, ou pelo menos para conversar sobre o que se espera de 2022, parece que se espera o mal. Parece que apesar da esperança da pandemia diminuir a sua potência, existe um pessimismo no coração das pessoas quanto a isso, quanto à diminuição tanto da propagação do vírus, quanto à diminuição do efeito vírus, o efeito que se desempenhou, ou melhor, se difundiu na sociedade, se difundiu nas vidas, nos relacionamentos, e que gerou uma crise. Existe esse pessimismo quanto à diminuição dessas consequências. Mas também existe um pessimismo diante do cenário mais próximo da gente, o cenário político. É um olhar de disputa, é um olhar de guerra, é um olhar de embate, é um olhar que as pessoas estão tendo para o futuro, olhando para um momento de eleição, de completa crise. Ou isso traz para alguns a possibilidade de um reino, o reino de Deus, segundo a perspectiva de alguns, continua, segundo a perspectiva de outros, o reino virá. Mas parece que a expectativa que se coloca entre essa guerra é uma guerra do bem contra o mal. Seja um olhar de um lado, seja o olhar do outro. Seja de uma base ou seja de outra base política. É o olhar da guerra, da briga, do bem contra o mal. E me parece que nessa perspectiva existe esse desânimo. Mais um ano, mais uma crise, mais uma briga, mais uma luta. São corações desesperançados, são mentes exaustas. É uma visão de futuro que é nebulosa, ela é meio lusco-fusca, é soturna. Não conseguimos enxergar direito o que está por vir. Talvez porque nos falte essa perspectiva de olhar sob a perspectiva do reino. E por isso nós olharíamos, ou eu olharia para Deus e falava, Senhor, tá difícil, Senhor. Está complicado, a coisa não está bem não. Não está bem não. Mas, Senhor, e aí em cima, como é que está?
aqui está tudo bem. E a política aí em cima? Está tudo certo. A política aqui está tudo certo. Está todo mundo caminhando bem, está tudo caminhando, olha, do jeito que deveria, está tudo tranquilo. Senhor, mas e os relacionamentos? Os relacionamentos aqui estão uma maravilha. Está tudo em paz. A paz reina, não há choro, não há lágrima. Há contentamento e satisfação para todos. Eu falo, Senhor, é o que nós precisamos aqui embaixo. É o que nós estamos precisando aqui embaixo. Aí ele falou assim, pois é, mas eu ensinei vocês. Aí você falou, como o Senhor me ensinou isso? O segredo não está em vocês lutarem com as armas de vocês para tentar implantar o que tem aqui em cima e embaixo. Vocês nunca vão conseguir. Porque não depende de vocês, não depende do esforço de vocês, não depende da capacidade de vocês. Então, Senhor, com quais armas eu luto, Senhor? Você chega diante de mim e fala, Pai nosso, que está no céu. Santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como está sendo feito aí no céu. Que o Senhor reine aqui na terra, como o Senhor está reinando aí no céu. Essa é a arma de vocês. Essa é a forma como vocês lutam a luta cristã na terra. E como é que isso se desenvolve, então, na prática? O que tem a ver essa questão da oração do reinado de Deus, ou da busca pelo reino de Deus? Dessa santificação do reino de Deus no nosso meio? Essa oração, qual é o poder que existe nessa oração? É um poder enorme que a comunidade cristã não está, se eu posso usar um jargão, que eu não gosto do jargão, mas vou usar porque eu acho que cabe bem, se a gente pode tomar posse, é isso. É isso, desse poder que existe na oração, onde nós dizemos, venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Porque isso é um poder extraordinário de transformação das nossas perspectivas, das nossas esperanças, da nossa cosmovisão, da nossa perspectiva de vida. Transforma tudo o que nós somos. Por quê? Porque, infelizmente, a igreja, desde a Idade Média, começou a entender reino de Deus de uma forma diferente. Reino de Deus da maneira diferente daquilo que as Escrituras apresentam. O reino de Deus, em primeiro lugar, começou a partir da Idade Média a ser confundido com a igreja. A igreja é o reino de Deus. Não, a igreja é o sinal do reino de Deus. É onde o reino de Deus é sinalizado na terra. Um outro erro, a partir da Idade Média, foi confundir o reino de Deus com o reino geográfico. Um reino que nós estamos caminhando para ele. Um reino que é uma outra dimensão, que é uma outra realidade. E melhor, é uma realidade do pós-morte, ou pós-vida. É uma realidade que vamos experimentar no além-túmulo. Esse é o reino de Deus. E lá, nesse lugar onde Deus reina, aí existe paz. Aí existe santidade, aí existe satisfação, aí existe contentamento. Mas se você perceber, o reino de Deus, na mensagem do Cristo, não tem a ver com esse reino geográfico. O reino geográfico, ele é a concretização máxima. Mas o reino de Deus, como diz Jesus, quando ele se encarna e quando ele começa a pregar, ele começa a dizer, o reino de Deus está entre vós. E depois, à medida que ele prega e as pessoas então começam a receber o evangelho, ele começa a dizer, o reino de Deus está em vós. Então o reino de Deus não pode ser geográfico, porque reino de Deus está em nós. O reino de Deus está no coração. O reino de Deus está dentro de cada um de nós. Então que reino é esse? O reino, a palavra reino, não significa esse limite geográfico que estabelece o poder legislador de um déspota ou de um rei sobre uma determinada região. Não.
O reino, segundo as Escrituras, significa o reinado. É a autoridade, é o poder, é o domínio do rei. E é um domínio que não se limita a locais geográficos. Por isso ele vai dizer, o reino de Deus está em vós. O reino de Deus, a autoridade de Deus, o domínio de Deus, o reinado de Deus agora está no coração de vocês. Ele governa a vida de vocês. Ele governa o coração de vocês. Ele governa a vida de vocês. Ele governa cada área da existência de vocês. Esse é o reino de Deus. O reino de Deus, quando ele vem, ele abrange cada um aqui, cada vida aqui, cada área das nossas vidas. E ao englobar tudo isso, nós podemos dizer que o reino de Deus chegou em nossas vidas. Quando nós dizemos, venha o teu reino, nós estamos dizendo, venha o teu reinado, venha a tua autoridade, venha o teu poder, venha o teu governo, a partir de mim, a partir do meu coração, a partir da minha vida. Reina sobre o meu pensamento, reina sobre as minhas emoções, reina sobre os meus sentimentos, reina sobre a minha vontade, reina sobre o meu sonho, reina sobre a minha família, reina sobre cada aspecto da minha vida. E esse é o problema, porque nós, ao caminharmos para um reino geográfico, acabamos vivendo uma vida longe do reino no aqui e no agora. Acabamos perdendo a perspectiva de contemplar o Cristo que reina no aqui e no agora. E reina em nós. Foi C.S. Lewis, um escritor, escreveu o famoso livro que virou filme, Crônicas de Nárnia. Ele era um teólogo, e dentre vários livros que ele escreveu, e que eu gosto muito, ele escreveu também o livro O Grande Abismo. O Grande Abismo. Ele conta a experiência de salvação dele, a experiência de conversão dele. Ele se converteu porque ele era um ateu praticante. Depois de voltar da Segunda Guerra Mundial, ele entrou em um ônibus indo dar aula na Universidade de Oxford. Ele entra no ônibus para ir trabalhar e, de repente, ele começa a ver a vida passando pela janela. Ele começa a ver as pessoas indo trabalhar, as pessoas cumprindo as suas tarefas, ele começa a ver a vegetação, ele começa a ver os animais, e ele começa a perceber em tudo aquilo que está criado, que aquilo não poderia se criar sozinho, que precisava ter um Criador. Então, baseado na experiência dele, ele escreve esse livro, que é o livro de um ônibus que sai meio que de um mundo cinza, um mundo sem cor, um mundo sem vida, para uma realidade celestial. É um ônibus que entra, pega pessoas que estão mortas e leva para um outro universo. Universo celestial. E quando eles chegam nesse universo celestial, o ônibus voa e abre os céus e a luz brilha, a luz fere os olhos daquelas pessoas que estão dentro do ônibus, porque eles não estão acostumados com a luz. Então, a luz daquele lugar machuca, fere os olhos deles. Então, quando o ônibus pousa, eles começam a se acostumar com as luzes e alguns ousam sair do ônibus, mas quando eles pisam na grama, aquela grama verde era uma coisa linda, era um paraíso, eles pisam naquela grama verdinha, a grama era como espeto, eram parecidas com pontas de aço. E então feria o pé daquelas pessoas. Aqueles que conseguiam andar pela grama porque tinham algum calçado, foram correndo porque eles viram as frutas e eles queriam se alimentar das frutas porque não tinham frutas no mundo cinzento deles. Então eles começam a se alimentar daquela, ou pelo menos tentam se alimentar daquelas frutas, mas as frutas são pesadas demais, eles não conseguem tirar aquelas frutas do chão e se frustram com aquilo. Outros ficam encantados com as belezas das flores, porque as flores eram maravilhosas, cada uma de um tipo diferente, de uma cor diferente. Então, quando
eles tentavam tirar uma flor do lugar, aquelas flores eram como giletes que cortavam a mão deles. Outros queriam beber água, saciar a sede, correram para o rio e foram tentar beber água, porque depois de tanto tempo no mundo cinzento, sem beber água, o que eles queriam era poder saciar a sede. Mas quando eles colocavam a mão na água, a água era como rocha, então machucava, quebrava a mão deles. Tudo naquele local feria aqueles homens do mundo cinzento. Tudo naquele mundo era avesso a eles. Então chegam os celestiais, que vêm recebê-los. E os celestiais estão andando na grama e descalço. E a grama é grama. E eles vêm pegando as frutas do chão, e a fruta é fruta. E eles conseguem colher as flores, porque flor é flor. E beber a água, porque água é água. Então C.S. Lewis, ele vem nos mostrando nessa grande história, uma grande verdade. Que o reino de Deus é algo maravilhoso, belo, glorioso, para aqueles que estão adaptados para o reino de Deus. Para aqueles que não estão adaptados ao reino de Deus, para aqueles que ouvem a mensagem do reino de Deus pela primeira vez, e eles são avessos à mensagem, a mensagem os fere. A mensagem, ela é como uma espada que fere o coração e fere a consciência e machuca. E então os afasta do reino de Deus. Quem vai para o reino e quem pertence ao reino são pessoas cujo reino está sendo formado neles. Nós somos essas pessoas que o reino está sendo formado em nós. O reinado de Cristo está tomando conta da nossa vida, do nosso coração. E dia após dia nós somos desafiados pelo Espírito de Deus, desafiados pela sua palavra, a entregar novas áreas, novas partes do nosso coração, novas áreas da nossa vida ao seu cuidado, ao seu reinado. Mas nós precisamos entender qual é o jogo desse reino. Porque parece que os valores desse reino estão colocados de cabeça para cima. Nós estamos olhando para o reino de Deus a partir da perspectiva humana e não estamos vendo que o reino de Deus, os valores do reino de Deus, eles colocam o nosso mundo de cabeça para baixo. As pessoas hoje procuram o reino de Deus e procuram as igrejas, principalmente em datas como essa, a fim de tentarem manipular o divino, manipular os poderes cósmicos, manipular um poder transcendental qualquer, a fim de fazer com que todo esse poder se torne favorável, se torne oportuno para satisfazer as suas vontades, para satisfazer os seus desejos. É como se Deus tivesse se tornado o gênio da lâmpada, que nós vamos na igreja, nós esfregamos a lâmpada, o gênio sai e nós podemos fazer os nossos desejos. Veja, o reino de Deus não é isso. O reino de Deus não é formado por aqueles que descobriram dentro da igreja uma fórmula de dar certo. O reino de Deus é formado por aqueles que perceberam que a igreja é o lugar de abandonar a sua vontade e orar e dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. São pessoas que abandonam a sua vontade. Por isso esse reino é de ponta cabeça, porque nós vivemos em um mundo hedonista, um mundo que busca os seus prazeres, a sua felicidade, e tudo que se organiza no entorno da nossa vida, da nossa existência, tem a ver com oportunidades de nos fazer feliz. E se não for uma oportunidade de nos fazer feliz, a única coisa que nós fazemos é dispensar aquela realidade, é nos afastar ao máximo daquela realidade. Porém, nós somos chamados por Cristo para viver uma vida totalmente diferente, com expectativas totalmente diferentes, com uma
um desejo, podemos dizer assim, totalmente diferente. Então, esse reino de ponta cabeça começa com um rei de ponta cabeça. Porque os nossos reis, eles vivem em palácios. Os nossos reis não nascem em manjedoura. Os nossos reis, eles não nascem no estábulo. Os nossos reis, eles não são visitados por pastores de ovelhas. Os nossos reis não precisam fugir quando menino, porque eles são caçados. Pelo contrário, os reis, eles se vestem de púrpura, eles se vestem de linho, eles se vestem com as roupas e as marcas mais caras. Os reis, os governantes da terra, eles estão rodeados de pompa, eles estão rodeados de servos, eles estão rodeados de pessoas que vivem a sua vida para satisfazer a vontade deles. Já o nosso rei, ele veio como aquele que serve. Ele veio como escravo. Esses homens, eles têm muito dinheiro. O nosso, ele é um andarilho. O nosso rei, nós podemos dizer que contra tudo o que o mundo espera e esperava dele, ele era aquele que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça. Os seus seguidores não eram homens inteligentíssimos, capazes, bem formados. Pelo contrário, eram homens iletrados. Eram homens que haviam sido rejeitados pela sociedade do seu tempo. Ele não tinha nem dinheiro para pagar um tributo no templo. Ele teve que pedir para um amigo dele ir pescar um peixe e tirar a moeda da boca do peixe para poder pagar o tributo. Ele não tinha um lugar para fazer uma ceia e teve que pedir emprestado. Ele não tinha uma montaria e pediu um jumentinho emprestado para entrar na cidade. Na hora de lavar os pés dos seus amigos, dos seus discípulos, ele não tinha uma bacia, ele não tinha uma toalha. Também foram emprestados. Esse foi preso, foi crucificado entre dois ladrões, foi acusado de subversão, de traição, foi colocado naquela cruz nu e ali morreu. Ele foi sepultado em um túmulo emprestado. É esse que aos olhos do mundo era um fracassado, aos nossos olhos, aos olhos dos que aqui estão, é o rei. Não é o rei apenas da nossa vida, mas é o rei do universo. Mas é o rei que manifesta o seu reinado a partir de nós. É o rei que mostra que ele começou já consigo e a sua apresentação virando os valores do mundo de cabeça para baixo. E foi a sua mãe, no cântico dela, o Magnificat, o cântico de Maria, que você encontra lá em Lucas, no capítulo de número 1, você vai ver Maria também falando sobre os valores desse reino, um reino de cabeça para baixo. Ela vai dizer que o Senhor, o Deus dela, olhou para a sua serva, olhou para a humildade da sua serva e disse: desde agora me chamarão bem-aventurada. É um Deus que olha para o humilde, é um Deus que olha para o pobre, é um Deus que olha para o pequeno, é um Deus que olha para aquele que não tinha vez nem voz dentro da sociedade, é um Deus que olhou para a pobre Maria e um Deus que olhou para Maria, quebrando paradigmas imensos naquela sociedade. Em primeiro, colocar toda a esperança da salvação na mulher, que era alguém que nascia como propriedade do pai, e quando se casava se tornava propriedade do marido. Mas é nessa menina, no ventre dessa menina, que a esperança da humanidade agora está, agora jaz. É ali. Ela dizendo, ele atentou para a humildade da sua serva, para aquela que não tinha nem certidão de nascimento. Porque o pobre naquela época nem certidão de nascimento tinha.
Mas Deus sabia que aquela menina estava ali, na cidade de Nazaré. Aquela menina foi vista, foi conhecida, foi percebida por Deus e foi usada por Deus. E ela diz: todos agora me chamaram bem-aventurados. Todos agora poderão dizer que eu sou feliz. Por quê? Porque ela galgou grandes vitórias, galgou grandes conquistas? Não, porque Deus, o soberano, olhou para ela e o Cristo nasceu nela. Por isso, ela vai dizer: esse Deus dispersa o soberbo e derruba os governantes dos seus tronos, mas exalta os humildes. Esse Deus, Ele não percebe o coração soberbo, Ele não dá voz, Ele não dá vez. O altivo é descartável, o altivo é descartado. Aquele que acha que pode fazer alguma coisa, que é alguma coisa, e que por seus próprios méritos pode alcançar alguma coisa, é literalmente deixado de lado por Deus. Como diz o salmista, Deus rejeita o coração soberbo, mas concede graça ao humilde. E ela está dizendo: Deus não olha para os soberbos. Em um mundo romano, em um mundo onde os Césares não se consideravam mais homens, mas já se consideravam deuses, aonde os reis, eles tinham vidas pomposas e opulentas, e viviam na sua soberba, achando que sim, eles eram os senhores da vida e da morte, eles comandavam a vida e a morte. A pobre Maria, a pequena Maria está dizendo: Deus não deu vez e nem voz para esses. Esses que se achavam donos de tudo, se achavam donos do mundo, esses foram rejeitados por Deus. Aqueles que eram governantes e que faziam dos seus tronos o centro da sua vida opulenta, fazia dos seus tronos o sentido e o significado maior da sua existência, esses também foram rejeitados por Deus. Mas foi ali no meio dos humildes, foi ali na vida daquela menina, foi ali no meio da carpintaria, foi ali andando de um lado para o outro, entre prostitutas, entre publicanos, entre pecadores, que o Verbo encarnado viveu uma vida gloriosa para salvar toda a humanidade. Ou pelo menos toda a humanidade que Ele, pelo seu amor e misericórdia, há de chamar. Esses, como diz Maria, esses eram famintos. Mas esse Deus, como ela disse, fartou os famintos e despediu de mãos vazias os ricos. É um Deus que olha para o pobre, é um Deus que olha para o necessitado. Não é o pobre no sentido meramente material, mas como diz Jesus no Sermão do Monte, bem-aventurados os pobres. E a palavra pobre ali, não é o pobre no sentido de humildade, é o pobre no sentido de paupérrimo, é o pobre no sentido de mendigo. Ele vai falar, bem-aventurados são esses. Mas esse mendigo que se torna bem-aventurado, ou seja, mais que feliz, não é aquele que tem carência de bens, mas é aquele que entendeu que tem carência de Deus. Que ele é pobre de graça, ele é pobre de glória, ele é pobre da presença de Deus, ele é pobre porque é necessitado de Deus, ele é pobre porque por ele mesmo ele não pode promover salvação, ele é pobre porque ele não tem força em si mesmo, ele é pobre porque ele carece de que um poder de fora venha para salvá-lo. Esse é o pobre. E os ricos que depositam todas as suas esperanças, expectativas, e depositam nas suas riquezas toda a sua confiança, esses acabam sendo despedidos de mãos vazias. De mãos vazias, porque não, no final vão descobrir que não puderam e não poderiam nunca contar com as suas riquezas para dar-lhes o bem maior que o ser humano busca, que é a salvação da sua alma. Então, meus irmãos,
esses são valores que o reino de Deus nos apresenta, que colocam o mundo de cabeça para baixo. No reino de Deus, quando alguém te dá um tapa no rosto, você vira o outro. No reino de Deus, quando roubam a tua capa, você dá a sua túnica. No reino de Deus, quando te forçam a andar 1 milha, você anda 2. No reino de Deus, ao invés de você odiar e tentar matar e imprimir pena de morte para o seu inimigo, você o ama. No reino de Deus, o maior é o menor. E no reino de Deus, aquele que é exaltado é o que é humilhado. No reino de Deus, quem tem mais não é o que retém, mas é o que dá. No reino de Deus, a vida ela funciona em uma dimensão, em uma dinâmica totalmente diferente daquilo que nós entendemos ser o correto e a dinâmica da vida nesse lado de cada eternidade. É totalmente diferente. O reino de Deus também, ele é apresentado pelo próprio Cristo com algumas parábolas. A primeira, por exemplo, essas parábolas se encontram em Mateus, no capítulo 13. Elas são chamadas de parábolas do reino. São parábolas que ele apresenta alguns valores do reino. E são 6 parábolas, e essas parábolas são divididas em 2 grupos. 3 em 3. As primeiras 3 parábolas vão falar sobre como o reino de Deus cresce. Ela vai contar, por exemplo, a parábola, em primeiro lugar, do joio e do trigo. Vai dizer que um certo homem, ele tinha um campo e ele plantou no seu campo uma boa semente, que é o trigo. Mas veio o seu inimigo e plantou ali a semente ruim, que é o joio. E então os 2 cresceram juntos. E vieram os empregados daquele senhor e disseram, mas veio o inimigo e plantou o joio, o que é que nós vamos fazer? Vamos arrancar o joio? E ele disse, não façam isso agora, porque pode ser que ao arrancar o joio, você arranque também o trigo. O joio e o trigo são 2 plantas muito semelhantes. Elas se parecem muito. Muito. Então ele está dizendo, não vamos tentar arrancar um para não acabarmos arrancando o outro. Deixe que no final, quando o trigo amadurecer e nós pudermos realmente perceber a diferença clara entre um e outro, então nós vamos arrancar o trigo e aquilo que é joio e aquilo que é palha, nós vamos queimar na fornalha. Mas aquilo que é trigo nós vamos guardar no celeiro. Ele está dizendo, olha, o reino de Deus ele vai crescer no meio do povo. Ele vai se desenvolver no meio do povo e desenvolve como uma planta, de maneira natural. Mas isso não quer dizer que no meio daquilo que é trigo, no meio daquilo que é boa semente, também não existam aqueles que são sementes ruins. Aqueles que parecem, mas não são. Aqueles que vão estar no meio da igreja, aqueles que vão estar no meio do povo de Deus, que têm aparência do povo de Deus, mas não têm essência do povo de Deus. Eles não pertencem de fato ao reino de Deus. Esses que não pertencem ao reino de Deus, no final serão separados e lançados ao fogo. Ou seja, está falando de condenação. Mas aqueles que são trigo serão separados e colocados no celeiro, ou seja, em um lugar de segurança. Está falando de salvação. Mas ele também conta a parábola do grão de mostarda. Ele vai dizer que foi plantado um grão de mostarda, que é o menor, era a menor das sementes, e aquela mostarda, ela cresce, e cresce de tal maneira que vira uma árvore frondosa, aonde os passarinhos vêm e conseguem fazer ninhos nessa árvore. Ele está dizendo que o reino de Deus, ele cresce, ele se desenvolve naturalmente. O poder do desenvolvimento do reino de Deus não pertence à performance humana ou ao poder de alguém, mas ele se desenvolve segundo a vontade de Deus, e à medida que ele cresce, pessoas podem se aninhar, ou seja, se abrigar nesse reino de Deus.
nós vamos fazendo morada nesse reino de Deus. E temos a parábola também do fermento. Uma mulher foi fazer pão, então ela colocou na massa o fermento, e aquele fermento e aquela massa cresceu, levedou a massa. Ele vai dizer, assim como o fermento cresce naturalmente quando se encontra com a massa, ele faz a massa crescer, o reino de Deus também cresce naturalmente, ele se desenvolve naturalmente, não depende de nós, não depende de mim, não depende de você, ele cresce naturalmente. Mas o reino de Deus, ele vai dizer também, é semelhante a um tesouro escondido. Um homem estava numa parte de um terreno e ele descobriu um tesouro escondido, e quando ele viu o valor daquele tesouro, ele cobriu o tesouro novamente, foi lá, vendeu tudo o que tinha e comprou aquela terra, para ele poder ficar com o tesouro para ele. Mas uma outra parábola é da pérola preciosa. Um homem que era um colecionador de pérolas, ele tinha muitas pérolas. Ele, ao fazer uma pesquisa, descobriu a pérola mais preciosa de todas. Ele foi lá e vendeu tudo o que tinha para comprar aquela pérola. Essas duas parábolas estão falando sobre o valor do reino de Deus. Se o reino de Deus ele cresce naturalmente entre nós, o reino de Deus, quando percebemos a sua grandeza, a sua beleza, nós vendemos tudo o que temos, nós dispensamos todos os outros valores, nós dispensamos todas as outras riquezas que esse mundo nos propõe e depositamos todas as nossas expectativas de sermos supridos, de sermos satisfeitos nesse grande tesouro ou nessa maravilhosa pérola que é o reino de Deus, porque ele é mais valioso do que tudo que esse mundo pode nos proporcionar ou pode nos fazer experimentar. E a última parábola é a parábola da rede. É como uma grande rede que é jogada no mar por pescadores. E quando eles puxam essa rede, vêm peixes de todos os tipos. Jesus vai falar, vão vir peixes bons e peixes ruins. Peixes ruins são peixes não comestíveis. E aí ele vai falar, quando esse arrastão, essa rede chega à praia, então os peixes ruins, eles são colocados de lado e os peixes bons são levados para serem guardados. Ele fecha esse ciclo de parábolas da mesma maneira que ele começou. Ninguém enche a rede naturalmente. Quem enche a rede é o próprio Deus. É natural. Você só coloca a rede e espera a rede ser cheia. É assim que o reino de Deus acontece. Mas quando você puxa, vem peixe bom e peixe ruim. E o que vai ser feito? No fim dos tempos, os peixes bons serão colocados à parte, guardados, e os peixes ruins serão condenados. São valores que Jesus vem nos apresentando sobre o reino. Em um mundo onde você não pode apresentar antagonismos, ou seja, salvação e perdição, onde você não pode falar que existe condenação, onde você não pode falar que haverá um dia de prestação de contas, onde você falar sobre valores absolutos que te conduzem a um reino maravilhoso de relacionamento com Cristo profundo e uma vida transformada a partir desse relacionamento, em um mundo que olha para isso como algo extremamente antipático. Parábolas como essas, que falam sobre essas duas realidades, uma realidade de salvação e uma de condenação, elas não são benquistas dentro da igreja. Porque a mensagem da igreja, hoje, é uma mensagem que não é de cabeça para baixo. É uma mensagem de cabeça para cima. Eu preciso falar para as pessoas gostarem, para entrar em 2022, que Deus vai dar a vocês vitória. Que Deus vai realizar todos os sonhos de vocês. Que Deus vai dar a vocês tudo o que vocês estão querendo. Que melhor, que os seus sonhos serão realizados.
e que vocês vão fazer determinados tipos de malabarismos e ofertas, e assim, através desses malabarismos esotéricos, vocês vão conseguir ter satisfeitos todos os seus desejos em 2022. O problema é que esse tipo de mensagem não está alinhada com a mensagem bíblica. Essa é uma mensagem falsa. Esse é um evangelho falso. O evangelho verdadeiro é esse que não é benquisto. Não é gostoso, não é palatável, mas é o que nos salva. E é isso que nós estamos procurando. Uma vida de encontro com o Cristo que nos salva. Amém? O reino de Deus, ele se manifesta entre nós. Ele está entre nós. O reino, quando Cristo vem, ele é um reino de poder. E a gente vê isso nas curas. Aquilo que era impossível ser feito, se torna possível por causa do poder do reino de Deus. Por isso ele vai dizer a João Batista, quando João Batista manda procurar Jesus e dizer a Jesus, os seus discípulos dizerem a Jesus, você é aquele que deveria de vir? E Jesus diz para ele, volta lá para João Batista e diz, os cegos veem, os surdos ouvem, os coxos andam, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o reino de Deus. Então eles entendem, não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o poder de Deus. O reino é um reino de autoridade, como eu disse. É o Cristo que, ao se encontrar com o endemoniado, a sua autoridade é imediatamente vista. Como o endemoniado gadareno, que vivia ali por aquela região, agredindo pessoas, machucando a si mesmo, e quando Cristo entra na região, ele vem correndo, se coloca de joelhos aos pés de Jesus e diz, por que viestes nos atormentar antes do tempo, Jesus, Filho do Deus vivo? E Jesus diz, sai dele, e ele sai. Porque foi para isso que Jesus veio. Como diz Paulo, ele veio para desfazer as obras do diabo. E tudo onde existe mal, maldade, crueldade, perversidade, o reino de Deus ao chegar, transforma em bondade, em amor, solidariedade, generosidade. Aonde existe a busca pela autossatisfação, o reino de Deus ao chegar, transforma aquilo em uma busca pela satisfação do próximo, do outro, da comunidade, porque a vida, ela deixa de ser em si mesmada e se torna uma vida ampla, que toca os outros, que vive para o outro, que serve o outro. O reino de Deus é um reino com uma outra cultura, que nos leva a experimentar uma outra visão de mundo, transforma a nossa cosmovisão. A palavra de Cristo, ela se torne a nossa fonte de vida. E ela é a fonte onde nós aprendemos a enxergar a vida de uma maneira diferente. O Espírito de Deus se torna a fonte para um novo nascimento, para nos tornarmos novas pessoas, novos seres humanos, uma nova humanidade. O Espírito de Deus é o poder que faz com que a nossa velha vontade seja transformada para que a vontade de Deus, então, seja impressa em cada um de nós. Então, nós nos tornamos com isso um povo transformado. Que tipo de povo transformado nós somos? Nós somos um tipo de Mateus. Um tipo de Mateus que nós estamos lendo o evangelho dele aqui agora, e era um coletor de impostos. Mateus, como coletor de impostos, era chamado publicano, ou seja, a pior raça entre os judeus. Ele era considerado um traidor dos judeus, porque ele era colocado em um cargo que coletava impostos dos judeus, sendo judeu, e trabalhava para Roma. Então, eles não tinham amigos, eles não podiam andar nas ruas, eles não podiam participar de festas, a única coisa que eles tinham era o seu dinheiro, eram as suas riquezas. E Mateus era um desses. Então, certo dia, Jesus, passando pela coletoria, olha para Mateus e diz, vem e segue-me.
E diz as Escrituras que Mateus imediatamente levantou e o seguiu. Porque isso é a autoridade do reino. Essa é a autoridade do reino. Ele cresce porque Cristo quer que ele cresça. Quem é Mateus? Mateus é um tipo de político hoje, que nós poderíamos dizer que é um político de extrema direita. É aquele que enriquece, enriquecendo os ricos. Que vive para enriquecer, trabalhando para enriquecer aqueles que já têm riqueza. É o tipo de político de extrema direita. Mas também, Cristo é aquele que chama o Simão Zelote. Simão Zelote, ou melhor, Zelote, era um grupo extremista judaico que queria recuperar o reino, restaurar a independência de Israel. E eles faziam isso por meio de guerras, por meio da força. Eles pegavam em armas. Barrabás era um zelote. Barrabás era aquele que a multidão gritava: solte Barrabás, crucifica Jesus. Solte Barrabás, crucifica Jesus. E Simão, o zelote, um dos 12 apóstolos, ele era participante dessa seita, dessa classe. E foi esse que Jesus chamou e disse: vem, segue-me. E Simão Zelote o seguiu. Simão Zelote é um tipo de político de esquerda. Daquele que enriquece à medida que empobrece o outro. É aquele que se faz melhor à medida que faz o outro pior. E são esses que Jesus vem chamando. São esses que aqueles de direita condenam que Jesus chamou. E são aqueles que os de esquerda condenam que Jesus chamou. E chamou porque o poder de transformação e a autoridade do reino e a soberania de Deus, ao chegar nos corações, é o que transforma o indivíduo, e não uma perspectiva política e ideológica qualquer. É o Jesus que chama Nicodemos, um líder religioso, muito bem sucedido, muito bem quisto nos seus dias, mas que não entendia não entendia nada praticamente sobre liderança espiritual, sobre o reino de Deus. Então, Nicodemos procura Jesus à noite e fala: mestre, o que eu faço para herdar o reino? O que eu faço para ser salvo? E Jesus vai falar: ó, Nicodemos, você é mestre há tanto tempo em Israel, você precisa nascer de novo. Mas como é que eu vou nascer de novo, Jesus? Como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe? Rapaz, você é mestre em Israel há tanto tempo e não sabe das coisas mais fundamentais e básicas. Se eu não posso falar para você daquilo que é básico, como é que eu vou falar daquilo que é profundo? Você precisa nascer da água e do Espírito. Você precisa nascer a partir do poder de Deus, do reinado de Deus. O reinado de Deus precisa entrar no seu coração e mudar toda a sua perspectiva. O seu reino, Nicodemos, precisa ser virado de cabeça para baixo. Os seus valores precisam ser virados de cabeça para baixo. É o Cristo que encontra a mulher samaritana. Além de mulher, ainda samaritana. E quebra com isso os paradigmas sociais e étnicos. Conversando com uma mulher que homem algum poderia conversar, e ainda assim uma mulher mal falada na sociedade, porque era considerada prostituta, e assim ali ele conversa com ela, e ainda mais, não apenas conversa com ela, mas se revela a ela, diz quem ele é, e dá a oportunidade dela experimentar a transformação para que do interior dela fluíssem águas vivas. E ela sai dali e vai evangelizar uma cidade inteira. É o Jesus que, ao levarem para ele uma mulher pega em adultério, e todos esperavam que ele, como um bom mestre da lei, como um homem justo, fizesse com que a lei fosse aplicada. E a lei dizia que ela deveria ser apedrejada. Então todos esperavam que ele ordenasse o apedrejamento.
Mas ele vai dizer, aquele dentre vós que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, depois que eles foram embora, ele perguntou para a mulher, cadê os seus algozes, aqueles que te condenam? Ela disse que foram embora. Aí ele fala, nem eu te condeno. Vá para a tua casa e não peques mais. Vá e não peques mais. É aquela mulher do vaso de alabastro que quebra o vaso e unge os pés de Jesus, e à medida que unge os pés de Jesus, seca com o cabelo. É essa mulher que todo mundo conhecia a má reputação dela também. Enquanto todo mundo pensava, se ele realmente fosse um profeta, ele conheceria quem é essa mulher que está beijando os pés dele, enxugando os pés dele com o cabelo. E ele vai dizer, eu sei muito bem quem é essa mulher. E eu sei muito bem o que ela está fazendo comigo. Essa mulher ungiu os meus pés, e eu fui recebido na sua casa, a casa de um figurão da época, e você não ungiu nem os meus pés, nem a minha cabeça. Essa mulher não cessa de beijar os meus pés, e você não me cumprimentou com um ósculo, que era um cumprimento formal da época, de carinho. E você não fez isso, e essa mulher beija os meus pés. Eu sei quem é essa mulher. E aonde for falado do evangelho, do reino, a história dela vai ser contada. É o Jesus que entra na casa de um homem chamado Zaqueu, um curioso que subiu na árvore para poder tentar enxergá-lo. E ele diz, eu vou ficar na sua casa. E todo mundo fica escandalizado, porque Zaqueu era um publicano. Zaqueu era um dos piores párias da sociedade. E Zaqueu faz uma festa, e naquela festa tinha tudo quanto é tipo de gente ruim. E aí os líderes religiosos ficam revoltados e perguntam para os discípulos, mas por que o seu mestre come e bebe com pecadores? E Jesus sai e diz, são os doentes que precisam de médico e não aqueles que estão saudáveis. Não sãos. Eu vim chamar pecadores e não justos. E aí ele chama Zaqueu e prega naquela noite sobre o reino para Zaqueu. E Zaqueu então vai dizer, eu vou dar aos pobres metade de tudo que eu tenho. E aqueles a quem eu defraudei, aqueles a quem eu lesei, eu vou devolver 4 vezes mais do que tudo que eu tirei deles. O reino de Deus chega e o reino de Deus transforma. O alcance desse reino, ele é maravilhoso, porque ele não fica só em nós, ele começa em nós, transforma a nossa vida e toca tudo aquilo que está ao nosso redor. Por isso vai dizer que nós somos o sal da terra. O sal é aquilo que toca, e o que ele toca dá sabor. O sal é aquele que, quando uma carne está apodrecendo, ele conserva. Em um mundo que está apodrecendo, nós somos aqueles que conservam ainda o bem, ainda conservam a luz, o bom na sociedade. Como disse Jesus, nós somos a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Porque quando você tem uma cidade à noite edificada sobre um monte, a escuridão, as trevas podem tomar conta de tudo ao redor, mas ela brilha e todo mundo sabe que aquilo ali é uma cidade, todo mundo entende que aquilo ali é uma cidade, porque a sua luz brilha, e brilha no meio das trevas, e rompe com as trevas. Nós precisamos brilhar e romper com as trevas ao nosso redor. Cristo reina, Cristo reina. E nós precisamos dizer, venha o teu reino, cada dia, a cada momento, em cada oração. O reinado de Cristo, nós poderíamos definir como aquilo que nós dizemos, que é o já, mas o ainda não. Porque eu tenho certeza que você está pensando, tá, mas se Cristo ele reina, se o reinado de Cristo está aqui, está agora, e não é um espaço geográfico no futuro, cadê ele? Cristo reina, já, mas ainda não na sua totalidade. Assim como nós somos santos aos olhos de Deus, porque Cristo morreu por nós para nos dar santidade. Mas você conhece ainda os seus pecados, você conhece ainda as suas limitações.
Então nós somos santos, mas ainda não totalmente santos. Assim como Paulo vai dizer que nós já somos glorificados, nós já temos um corpo novo, mas ainda não, porque essa é uma realidade futura. Nós estamos garantidos em termos um corpo glorificado, mas ainda não temos totalmente. Como é isso? Eu gostaria de ilustrar para você com aquilo que aconteceu na Segunda Guerra Mundial e termino com isso. A Segunda Guerra Mundial, a data que se comemora o encerramento da Segunda Guerra Mundial, chamado Dia D, foi no dia 6/6 de 1944. Esse é o dia D. Foi o dia em que as forças aliadas, elas aportaram nas praias da Normandia, na França. Ali, quando as forças aliadas conquistaram as praias, então a guerra foi vencida. E todo o poderio de Hitler, então, foi vencido. Porém, a guerra ainda durou um ano. Um ano. A guerra ainda foi se desenrolando até o dia V, que é chamado dia V, no dia 8 de maio de 1945, que foi realmente o encerramento total da guerra. Então, por que nós comemoramos o dia do encerramento no dia 6/6 de 44, sendo que a guerra realmente acabou no dia 8 de maio de 45? Porque no dia 6/6 de 44 foi assinado o documento, onde acabou, onde foi, ou pelo menos foi acabado ali, as forças de Hitler. Mas foi lá no dia 8 de maio de 45, que os rincões mais profundos da Europa foram totalmente conquistados, porque ainda as forças de resistência, sem saber que a guerra havia acabado, ainda continuavam lutando contra as tropas aliadas. Foi um ano que eles disseram que foi o ano mais sangrento, foi o ano mais feroz de toda a guerra, de toda a Segunda Guerra. A guerra já havia sido vencida em 44, mas ainda não totalmente. Ainda não totalmente. É assim. Nós, irmãos, já desfrutamos do reino, mas ainda, até que o reino ele seja completo, temos forças inimigas a serem combatidas. Temos um espaço de maldade que precisamos transitar nele para que o nome de Deus e a glória de Deus seja vista na terra. Precisamos honrar a Deus nesse mundo, onde ainda o mal impera, até que as forças aliadas tomem totalmente conta desse nosso mundo, tome conta das nações, tome conta dos governos. Um dia isso vai acontecer. O Cristo vivo vai retornar, Ele vai voltar, e todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele é o dono da vida e da morte. Todos um dia, mesmo aqueles que serão condenados, ou aqueles que são salvos, todos um dia estarão diante de Cristo e vão reconhecer a sua soberania, o seu reinado vai estar sobre todos. E nós esperamos esse dia se concretizar. Nós esperamos, porque nesse dia nós teremos a concretização de todas as nossas esperanças. Nós teremos todos os nossos anseios satisfeitos. Nós teremos contentamento eterno. Nós teremos a realização da nossa expectativa de que a justiça seja realmente aplicada. Nesse dia, nós estaremos realmente totalmente na presença de Deus. Enquanto isso, nós estamos aqui enfrentando grandes desafios. E você precisa avaliar até que ponto esse reinado de Cristo, esse reino de Cristo, está operando no seu coração. Para que você possa avaliar o 2022 e entender como é que você pode entrar 2022 para atuar de uma maneira ainda mais relevante, de uma forma ainda mais poderosa, para que o reino de Cristo seja visto no mundo, para que o reinado de Cristo alcance outras pessoas,
para que o reinado de Cristo alcance outras áreas da sua vida. O desafio é de colocar debaixo do reinado de Cristo ainda mais áreas da nossa existência. O meu desejo é que nós façamos essa reflexão profunda sobre como Cristo está reinando em nossas vidas. Deus está reinando sobre os nossos sonhos, sobre os nossos sentimentos, sobre as nossas vontades, sobre a nossa razão. É dia de fazer essa entrega ao Senhor e orar: venha o teu reino, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Como é que nós podemos colocar debaixo do reinado de Deus áreas que ainda não consideramos que estão debaixo do reinado dele? Áreas difíceis de entregarmos ao controle total dele. Nós precisamos orar e dizer: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Talvez você está frustrado com alguma coisa, está triste. Talvez você está frustrado até mesmo com a igreja. Talvez você está frustrado porque você ainda não entendeu o que é o reinado de Cristo e o que é o reino de Deus. Talvez você precise entregar novamente todas as suas expectativas ao controle de Deus e dizer: venha o teu reino nessa área, Senhor. Eu quero que as minhas expectativas sobre a igreja, as minhas expectativas sobre o que é a igreja sejam restauradas pelo teu Espírito Santo. Talvez a sua casa precise ser entregue ao reinado de Cristo hoje, totalmente. O seu casamento, a criação dos seus filhos, as suas relações com irmãos, irmãs. Talvez seja esse o momento onde você deva refletir e pedir: Senhor, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Talvez é a sua mente que você tem enfrentado guerras, batalhas, seja em relação a questões de impureza, seja em relação a dores, a tristezas, a angústias profundas, a depressões de alma que você luta para tentar superar. Então hoje é dia de você dizer: Senhor, venha o teu reino, venha o teu reino. Talvez sejam os seus negócios, o seu trabalho, a sua empresa, que o que reina lá talvez ainda é mamon. O que reina lá ainda são os valores desse mundo. Mas é o dia de você falar: Senhor, venha o teu reino sobre o meu trabalho, sobre a minha empresa, sobre o meu negócio. Ou talvez seja a sua vida, no sentido geral. Porque a sua vida, ou você é um cristão confessional, você até se confessa cristão, mas o reinado de Cristo ainda não é real na sua vida, ou você nem se considera um cristão, e essa noite você está aqui e está ouvindo essa mensagem. É noite de você falar: venha o teu reino, para que Cristo reine na sua vida, e você desfrute desse reino de cabeça para baixo. Mas mesmo sendo de cabeça para baixo, é o que vira a nossa vida de cabeça para cima, irmãos. É o que nos coloca de pé e que nos dá esperança. E se nós vamos entrar em um 2022 e queremos entrar com esperança, que entremos orando: venha o teu reino. Porque é só quando nós olhamos para cima e falamos: Senhor, eu sei que está tudo certo aí em cima. E só vai estar tudo certo aqui embaixo quando quem reina em cima reinar aqui embaixo. É que nós vamos ter de fato um encontro com satisfação, com contentamento e com a alegria e a paz que nós buscamos. Amém? Eu quero chamar, enquanto eu oro, o grupo de louvor. Eu quero terminar esse nosso último culto do ano cantando. E eu gostaria que você ficasse de pé. E você que está com a sua família, eu quero que você aí abrace sua família. Que você, se tiver com um amigo, um parente, se aproxime dele. Se você não tiver com ninguém, procure alguém perto de você, que você possa orar com essa pessoa.
e por essa pessoa. E eu quero que você ore. Eu quero que você ore com essa pessoa e por essa pessoa. E a oração, meu irmão, é muito simples. É assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Porque essa simples oração, se feita com fé, ela vai virar o seu mundo de cabeça para baixo. Mas vai colocar todas as suas esperanças de cabeça para cima. Vamos orar. Senhor, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É o que nós oramos, Senhor, porque é o que nós precisamos. Do reinado de Deus, do reinado de Cristo em nós, do reinado de Cristo em nossas vidas, do Cristo que toma conta de todas as esferas, de todas as realidades, de todas as experiências, que toma conta do nosso coração, do Cristo, ó Deus, que nos ampara, do Cristo que muda as nossas perspectivas, do Cristo que muda a forma de olharmos para o mundo, o Cristo que muda a forma de olharmos para o outro, o Cristo que muda a forma de olharmos para nós mesmos, o Cristo, ó Deus, que nos faz ver a vida por um ângulo, uma ótica totalmente diferente daquilo que nós fomos criados e somos, ó Deus, acostumados a ver nessa vida. Deus nos ajuda a olhar a partir da tua ótica. Nos ajuda a olhar para o mundo, para a vida, para tudo que nós fazemos, a partir de já e por todo 2022, sob a perspectiva do reino. Que cada decisão nossa, que cada sonho nosso, que cada vontade nossa seja filtrado, Senhor, pela tua ação, pelo teu reinado, pela tua vontade, pelos teus desejos. Que nós tenhamos um compromisso, Senhor, contigo, antes de um compromisso com nós mesmos. Que tenhamos, ó Deus, um desejo de servir ao Senhor e entregar a nossa vida, o nosso coração, a nossa casa e tudo que nós fazemos ao teu serviço, ao serviço da tua glória, em nome de Jesus. E que todos os nossos sonhos, os nossos desejos, ó Pai, sejam rendidos ao Senhor. E que não encontremos sentido ou significado em outra coisa, a não ser vivermos para o Senhor. E que sejamos inundados por essa cultura do reino, traspassados pela realidade celestial. Que vivamos no mundo aqui e agora, como pessoas que pertencem ao mundo que há de vir. Porque o Senhor reina em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém e amém. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar, o caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar, de tudo que tenho recebido vou compartilhar, dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar, revelar o teu amor por onde eu for.
Todo dia seja o meu viver para te honrar. Minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir. Revelar o teu amor por onde eu for. Todo dia seja o meu viver para te honrar. De tudo que tenho recebido vou compartilhar. Dedicar os meus talentos, minha vida para abençoar. Revelar o teu amor por onde eu for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda nosso coração, guia-nos por teu amor. Amém, amém. Senhor, nos leva em paz. Nos dê uma semana abençoada. Nos dê, ó Deus, um tempo de virada de ano abençoado. Onde podemos festejar porque o Senhor reina. Porque o Senhor reina no passado, o Senhor reina no presente e o Senhor reina no futuro. E o Senhor reina sobre as nossas vidas. Que possamos falar isso, ó Deus, com convicção. E que em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor nos use como sal e luz para expressar e sinalizar o teu reino aonde quer que formos. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham todos uma excelente semana. Amém.